que a dúvida de vocês com certeza é a dúvida de muito mais gente. Tá bom? O conteúdo de meio ambiente, ele começa na página 76. Então, por favor, vocês receberam o manual na autoescola, quando vocês forem escolher o horário para fazer as aulas. E nós vamos usar este material. Tudo que eu apresentar para vocês aqui, gente, nesses slides que eu vou apresentar, eles também estão em PDF, eu vou disponibilizar no final da aula lá no grupo do WhatsApp. Então eu espero que todo mundo tenha entrado, tá? Quem não entrou no final da aula, fala comigo para eu poder mandar um convite direto para vocês, porque é importante vocês estarem lá, para ter acesso justamente a esse material, aos exercícios, às informações e etc. Combinado? Combinado ou não? Desculpa, gente, eu tô com processo alérgico aí, tá? Minha voz não tá das melhores. Às vezes eu tô tentando fazer aqui o máximo que eu posso para respirar, mas vocês desculpem aí qualquer coisa. Então vamos lá. O conteúdo de meio ambiente, ele é uma oportunidade para a gente poder conversar sobre quais os aspectos que a nossa responsabilidade ambiental pode vir a influenciar na nossa vida como condutor. Primeiro, tem justamente um aspecto legal que eu estava comentando com vocês. Existe uma série de normas, uma série de infrações de trânsito relacionadas ao meio ambiente. Por quê? A responsabilidade pelo uso dos veículos, de acordo com o Código de Trânsito, estabelece que quem comete infração, o responsável pelo pagamento, ou seja, pelo débito, é do proprietário do carro. Mas quem tem que ser punido é o condutor que cometeu a infração. Então, quem é que é responsável pelo uso dos veículos, gente? O dono do carro ou quem está dirigindo? Quem é que tem que pagar pela multa? Quem cometeu a infração ou quem emprestou o carro? Emprestar o carro é proibido? Não. Haja visto que vocês vão poder dirigir o carro de qualquer pessoa. Vocês vão poder dirigir carro de empresa? Sim, claro. Então, a responsabilidade pelo uso do veículo é do condutor. Tá? Então, existem situações na qual o proprietário, por falta de exercício de manutenção de veículo, faz com que o veículo se encontre em situação irregular. E ao ser flagrado cometendo uma infração dirigindo com o veículo em condição irregular, de manutenção, de equipamento obrigatório, quem vai ser punido? Quem está dirigindo. Então, o controle do uso do veículo, ele passa necessariamente por quê? Pelo dono do carro. Tá? E cabe a nós, condutor, verificarmos quais as condições que esse veículo se encontra para a gente poder dirigir sobre o risco justamente o quê? Ser responsabilizado, né, pelo uso de um veículo sem condição de uso. Qual é o impacto que isso traz? Basicamente, os veículos, sobretudo os veículos automotores, eles influenciam diretamente no comportamento social por vários motivos, inclusive ambiental. Depois da indústria, quem mais polui o meio ambiente? Os veículos automotores. Então, a responsabilidade pelo uso dos veículos também, né, passa pelo critério, né, da gente entender qual o impacto que os veículos automotores produzem, quais os tipos de poluição que eles provocam e o que é possível a gente fazer para diminuir. O que a nossa legislação ambiental diz? Se constitui uma infração quando a gente altera ou desconsidera o limite tolerável para a gente poder se utilizar de vias públicas. Tá? Por quê? Infelizmente, até quando o carro ele está regulado, ele está poluindo. Por quê? Por conta do seu mecanismo de funcionamento. Eu vou explicar melhor. A definição de meio ambiente, então, é o conjunto de influências e condições
de interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege qualquer tipo de vida. A nossa legislação ambiental, ela é a maior do mundo, né? Ela é, inclusive, os juristas e pessoas que estudam, né, dizem que o código ambiental ele é o mais complexo de todos os códigos que a gente tem, né? E, naturalmente, existem crimes e infrações que se utilizam de vias públicas para serem cometidas. Então, aí na página 76, por exemplo, tem algumas situações no qual prevê o que é crime ambiental. Vou dar um exemplo: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna ou flora silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida permissão. Ninguém tem permissão para isso, tá? Licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a licença obtida. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, veja, os crimes, eles têm como punição a restrição de liberdade. Isso para o Código de Trânsito, para o Código Penal, para o Código Civil, para o Código de Processo Penal, aliás, para todos os códigos que a gente tem. Tá? Então, tem punições administrativas, que são restrições de direitos, e punições que restringem a liberdade. Tá? Este crime, por exemplo, que eu acabei de falar, muitas pessoas se utilizam de via pública para cometê-los? Sem dúvida nenhuma. Como é que as pessoas traficam animal, gente? Por via terrestre. Como é que traficam pessoas? Por via terrestre. Armas, via terrestre. Drogas, tudo é por via terrestre. Então, esses crimes, ao serem cometidos em vias públicas, tá? Em vias públicas, existem as punições previstas tanto no Código de Trânsito quanto no Código Penal. Uma coisa que vocês precisam entender: se uma pessoa, e pode acontecer, tá, gente, for punida por restrição de direito, ô Arthur, que é a mesma coisa que detenção e prisão, é a mesma coisa. Uma pessoa presa é uma pessoa que está restringindo o direito de liberdade. Então ela não pode exercer suas atividades sociais, por quê? Porque ela se encontra detida. Então tudo é a mesma coisa, Arthur. Tá? E se essa mesma pessoa for punida, por exemplo, com a suspensão do direito de dirigir, significa o quê? Que ela só vai começar a cumprir o tempo da suspensão depois que ela cumprir o quê? A pena de detenção. Por quê? Se ela está detida, naturalmente ela pode dirigir? Não, então não conta. Não pode. Não tem sentido você ter uma pena de suspensão do direito de dirigir e usar o tempo que você não pode dirigir para diminuir o tempo da suspensão. Não. Então ela primeiro cumpre a punição de detenção para depois cumprir a pena administrativa, que é a suspensão do direito de dirigir. Então as penas elas são aplicadas o quê? Concomitantemente, juntas e cumpridas em tempos diferentes. Tá? Qual a ligação, como se dá, tá? O elo ambiental com o Código de Trânsito? Então, o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele foi promulgado em 1997 e ele é o mesmo, tá, na sua formatação, como a gente conhece ele hoje, desde 1998, tá bom? O Código Ambiental, ele também é novo, mas as questões que se referem a crimes e infrações relacionadas à utilização de vias públicas acontecem desde 1986. Como é que se estrutura, tá, os órgãos e entidades administrativas, executivas e normativas no nosso país? Professor, não entendi a parte da responsabilidade da direção do veículo. Então, vamos lá, Fernanda. Vamos fazer um julgamento moral aqui, tá? Moral, porque também é um código que a gente tem, gente. A gente tem vários códigos sociais. Um deles é o código moral. Fernanda, quem que você acha que tem que ser punido? Quem emprestou o carro ou quem cometeu uma infração de trânsito? Por exemplo, tu tem um carro, uma pessoa pede um carro emprestado para você.
Essa pessoa comete uma infração por excesso de velocidade. Essa notificação da infração vai chegar na sua casa. Quem tem que ser punido? Você que emprestou o carro ou quem cometeu a infração? A pessoa que estava dirigindo, certo? Porque foi ela que cometeu a infração. Porque não é infração de trânsito você emprestar o carro. Exatamente. Então, essa é a diferença, Fernanda. De quem que é a responsabilidade pelo uso do veículo? De quem está dirigindo. De quem está dirigindo. Agora, se o dono, porque olha só, essa situação vai gerar que tipo de condição? Quem vai ser notificado, Fernanda? O dono do carro ou quem estava dirigindo acima da velocidade máxima permitida? O dono, não é? Por quê? Porque não foi identificado quem estava dirigindo. Então, Luana, a mesma coisa que você perguntou. Quando esta notificação chegar na casa do dono do carro, o que o dono do carro tem que fazer? Indicar quem é que estava dirigindo. Porque se não fizer isso, quem vai ser punido é o dono do carro. Então, vou falar o que está no código, Fernanda e Luana. A responsabilidade pelo uso do veículo é do condutor. A responsabilidade por pagar as infrações é do proprietário. Porém, se ele indicar o condutor infrator, a responsabilidade cai para quem ele indicar. Só que indicar, gente, não é chegar lá no Detran e falar, era meu primo que estava dirigindo, era meu pai, minha mãe. Não. Você tem que pegar a cópia da habilitação de quem estava dirigindo, ele tem que preencher um formulário, ele tem que assinar se responsabilizando, tem que entregar com o endereço atualizado, o número da habilitação, tudo certinho. Aí isso é indicar o condutor infrator. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês conhecem alguém que tinha permissão para dirigir e perdeu a permissão para dirigir? Pois é. A maioria das situações que gera a cassação da permissão é as outras pessoas cometerem multa e quem tem permissão não indicar o condutor infrator. A maioria das pessoas que pede permissão para dirigir. Tá? Cuidado. Todo mundo aqui na sala está se habilitando pela primeira vez? Todo mundo? Ou tem alguém aqui que já teve permissão para dirigir? Ok. Ótimo. 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 Tá? Perfeito. Então, como eu estava tentando explicar, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão normativo ambiental, tá? Desde 1986, desenvolve programas de controle de poluição pelos veículos automotores, tanto para melhorar a qualidade do ar, quanto para que a indústria automobilística se adeque à nossa legislação ambiental, tá? E a qualidade do combustível também tenha sempre a responsabilidade de manter tecnologicamente cada vez mais combustíveis de melhor qualidade e com menor potencial de dano ambiental. Então, a nossa legislação ambiental, ela inclusive é um modelo para quase que o mundo inteiro. Por quê? Porque ela é muito específica em muitos casos, sobretudo no que diz respeito a vias públicas. Tá? O PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar pelos Veículos Automotores, é um exemplo disso. Então, existe um órgão normativo federal, ou seja, da União, que é responsável por criar todos os critérios técnicos, normas, regras e regulamentação. Então isso serve para todas as esferas administrativas, gente. Todas que vocês possam imaginar. Inclusive na ambiental e na de trânsito. Então o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o órgão máximo ambiental. Por quê? Porque é o órgão que legisla. Só que o CONAMA é um colegiado. Tá? O CONAMA é um colegiado. Por quê? Porque faz parte do CONAMA, inclusive, a própria indústria automobilística. Por quê, gente? Porque quando vai haver uma discussão de um artigo, ou proposta, ou projeto de lei, tem que se estudar o quê? A viabilidade, tanto social quanto econômica, e ver qual o impacto que essa mudança da legislação vai trazer para a nossa sociedade. Então, essas questões ambientais, elas também têm esse critério.
Tá? Além do CONAMA, existe um conjunto de outros órgãos que serão órgãos executivos, que basicamente eles existem para quê? Para cumprir a legislação e para fazer com que elas sejam cumpridas. E o mais importante deles é o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é responsável por manter esses controles em condições de execução. Só um instante, gente. Valeu. Então, ó, já vou mostrar para vocês um quadro onde vai mostrar a estrutura, tá, ambiental, mas é assim, basicamente, os órgãos eles se dividem em dois grupos, órgãos normativos e órgãos executivos. O CONAMA é o órgão normativo e o órgão executivo é o IBAMA e o ICMBio. Por um preceito legal, gente, da nossa Constituição, no nosso país, quando se trata do público, o órgão que cria a norma, que cria a regra, ele não pode fiscalizar o cumprimento dessa regra, ele não pode aplicar a punição prevista para quem desrespeita esse conjunto de regras. Tá? Então, quais são os objetivos dos programas de controle de poluição? Primeiro, reduzir os níveis de emissão de poluentes dos veículos automotores. Promover o desenvolvimento tecnológico nacional, justamente, tanto na engenharia automobilística como em métodos e equipamentos para ensaios e medições de emissão de poluentes. Criar programas de inspeção e manutenção de veículos automotores em uso. Promover a conscientização sobre a poluição do ar e prover a melhoria das características técnicas dos combustíveis líquidos disponíveis para a nossa frota. Tá? Basicamente, quais são os 3 tipos de combustível que a gente utiliza, gente? Você sabe o que é um veículo automotor? Todo mundo sabe o que é um veículo automotor? É um veículo que tem o quê? Naturalmente, um mecanismo, tá, Fernanda? De transformar energia de combustão em energia cinética, mecânica, para ele se mover. No caso dos veículos, exatamente, Pedro, no caso dos veículos automotores, precisa de combustível. E geralmente é diesel, etanol, que é álcool, tá? E gasolina. Por que chama etanol? É para as pessoas não usarem o álcool 70% para abastecer os carros. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? No entanto, Fernanda, não existe só os veículos automotores, também existem os veículos o quê? De outra matriz energética, que é eletricidade, que é energia. Que polui? Polui não quanto os veículos automotores, mas polui no processo de industrialização. Inclusive polui muito mais do que um veículo automotor. Tá? Desses 3 tipos de combustível, gente, qual é o mais poluente? Ou seja, qual que degrada mais a qualidade do ar? O diesel, o etanol ou a gasolina? É o diesel. Por quê? O diesel, ele é mais pesado, ele tem mais uma partícula orgânica. Porque a gasolina e o diesel, eles vêm de um combustível, são combustíveis fósseis, porque eles vêm de um processo de refinamento do petróleo. Então, assim, o diesel, ele é mais pesado, ele é mais poluente, ele produz mais fumaça, porque ele tem mais poeira, ele tem mais metal, ele tem mais aldeído. Tá? Agora, a gente tem estímulo para usar o etanol, porque desses 3 tipos de combustível, o que menos polui, tá, é o etanol. Só que nós não temos nenhum, como se pode dizer, incentivo para a gente abastecer com álcool. A pessoa que dirige na casa de vocês, ou as pessoas que dirigem, elas usam álcool como combustível, gente? Elas usam o etanol como combustível? Vocês já repararam que tipo de combustível que utilizam? Por que geralmente é a gasolina?
Porque é mais barato. Apesar de na bomba ser mais caro do que o etanol, o que acontece? Por questão de autonomia, quando você abastece, vamos supor, R$ 50 de gasolina, tu vai ter autonomia para andar 100 quilômetros. Estou dando um exemplo, tá, gente? Muito grosso. Quando você abastece os mesmos R$ 50 de etanol, você até coloca mais líquido. Só que por ele ser um combustível mais leve, tá? Não ser fóssil, ele queima mais rápido, tá? A autonomia é menor. Você vai ter uma autonomia de 90 quilômetros, 85 dependendo do veículo. Então esses 15 quilômetros faz muita diferença no final do mês. Então por isso que as pessoas optam por abastecer gasolina, apesar do etanol ser mais barato. Ainda assim, é basicamente a mesma coisa. Então as pessoas optam por quê? Porque é mais econômico. E não necessariamente porque é o melhor. Tá? Infelizmente. Por quê? Porque quando se trata de equilíbrio ambiental, gente, o padrão de consumo que a gente adota, quem é que impõe? A indústria. Hoje em dia, tá? Uma característica dos nossos veículos. Se você precisar fazer qualquer reparo, você tem que fazer aonde? Uma mão de obra especializada. Por quê? Porque hoje em dia praticamente a gente não repara mais nada. A gente troca. Troca a bateria, troca o câmbio, troca a embreagem, troca a caixa de direção, troca o motor. Por quê? Por uma questão de mercado. Érica, os motores, eles funcionam com os dois combustíveis, álcool ou gasolina. A queima, a injeção eletrônica, o motor é que na hora que você abastece, ele seleciona o tipo de combustível que você está usando. Tá? Tem motor que é combustível. Né? Quer dizer o quê? Não é nem tricombustível, ele é bicombustível, mas ele é híbrido. Por quê? Porque ele tanto tem um motor automotor, quanto ele tem um motor elétrico, e ele fica alternando. Esses veículos híbridos, inclusive, eles são melhores do que os veículos automotor e, por vários aspectos, melhor do que os elétricos. Por quê? Porque ele acaba tendo uma autonomia muito maior, que é o problema dos carros elétricos. Os carros elétricos eles são mais caros, por conta de toda a tecnologia que é empreendida, só que eles não têm a autonomia que um carro automotor tem. Então, por exemplo, alguém falou em viagem aqui. Né? Uma pessoa que pode viajar num carro elétrico, Marcelo, né? O que ele precisa fazer? Simplesmente ele não pode viajar. Né? Por quê? Porque mesmo que o carro tenha autonomia para andar 300 km, 400 km, que não é muito, tá? Não é muito, o processo de recarga, ele requer horas e horas e horas. Então imagina, você vai ficar disposto a ficar 4 horas parado, esperando uma recarga para você continuar, para ter uma autonomia de mais 400 km? Não compensa. Então por isso que muita gente também ainda opta por um veículo automotor. Primeiro, por uma questão de mercado, que é mais barato. Segundo, porque tem esses critérios. E o veículo elétrico, gente, ele não veio para substituir o veículo automotor. Não, é uma opção para várias realidades, tá? Para as pessoas terem mais uma opção. Igual a bicicleta elétrica, igual o patinete, igual, enfim, outros veículos que não são automotores. Né? São alternativas de quê? De você melhorar, né? Diminuir o impacto ambiental e ter o seu direito de mobilidade garantido. Então a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo nesse quadro, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Como é que ele se divide? Órgão normativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e os órgãos executivos. Primeiro, o Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão técnico, tá? De parecimento. Depois a gente vê os órgãos executores, que é o IBAMA e o ICMBio, que vai criar nos estados e nos municípios estruturas ambientais para poder, sobretudo, fiscalizar o cumprimento das normas que constam no Código de Trânsito relacionadas ao meio ambiente. Então, por favor, aí na página 76, façam uma identificação do CONAMA como sendo órgão consultivo, normativo, tá?
e coordenador ambiental, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Faça um asterisco, sublinho, alguma coisa para poder vocês identificarem. Então, o CONAMA cria a regra, o IBAMA e o ICMBio executam o cumprimento dessa regra e fazem com que essa regra seja cumprida. Tá? Gente, deixa eu só pegar uma água aqui na recepção. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Pronto, gente. Depois eu vou disponibilizar todo esse material lá no grupo para vocês, tá? Para vocês terem acesso, tá bom? Depois no final da aula eu vou colocar um exercício lá também para vocês fazerem quando vocês tiverem tempo, inclusive com gabarito, tá? Para vocês estudarem. Só vai cobrar, gente, o que tem no manual de vocês. E tudo que eu estou mostrando aqui também tem no manual. É só um guia, tá? Para eu poder passar o conteúdo. E é um resumo, né? Então, assim, é legal. Às vezes vocês não têm acesso ao manual, mas têm acesso ao celular e vai estar na mão de vocês o acesso a esses slides, que de alguma forma vai estar mantendo vocês em contato com o conteúdo, que é muito importante. Durante toda a semana a gente vai orientar vocês. Porque, apesar da prova ser ano que vem, né? E nem vai ser tanto tempo assim, são 2 semanas, tá bom? Até bom para vocês terem tempo de organizar, de estudar, tá? Porque vocês devem conhecer outras pessoas que estão tirando carteira, né? E vocês devem saber também o quanto de gente que está reprovando nessas provas, né, gente? Vocês conhecem alguém que já reprovou na prova teórica? Pois é, muita gente está reprovando. Muita gente. Reprovando por quê? Não é que a prova ficou mais difícil, não. Também. Tá? A prova também ficou mais difícil, mas ela não ficou mais difícil ontem. Ela ficou mais difícil desde 2017, que o Detran mudou completamente a metodologia de avaliação. Tá? Por quê? Hoje o critério é o seguinte: é um textão enorme para você interpretar e a opção de resposta está lá. Então a prova continua objetiva. Só que você tem que interpretar o que está sendo perguntado. Não tem nenhuma pergunta objetiva perguntando, por exemplo, que placa é essa? Não, esquece, gente. Isso não vai acontecer. Tem
Tem. Tipo Enem, Maria. Tipo Enem, tipo Paz. Todas, Fernanda. Todas as bancas que faz prova. Não. Banca não. Pelo próprio Detran. É pelo próprio Detran. O próprio Detran que faz. Mas o modelo é o mesmo. Tá? Então, vamos ver agora quais são os impactos que os veículos automotores, sobretudo os automotores, produzem, né, na atmosfera, né, que é uma realidade do nosso país. É que nós somos um dos maiores produtores de veículos automotores do mundo, um dos parques industriais mais consolidados e desenvolvidos do planeta. Então, por isso, o investimento das indústrias automobilísticas no Brasil, porque é mais barato produzir veículo aqui e depois exportar para o nosso continente, para a América do Sul, por exemplo, do que abrir um parque industrial na Argentina, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai. Não. Então, investe no Brasil, produz no Brasil e exporta para todos os países do nosso continente. De novo, isso é uma imposição da própria indústria, tá? Que dita o comportamento, inclusive de consumo, que os modelos da sociedade que a gente conhece e usa e temos hoje funcionam. Tá? Então, se produzem em média mais de 2 milhões de veículos todos os anos. Lógico que não são todos esses veículos que ficam no nosso país, como eu falei para vocês. Parte dessa produção ela é o que? Escoada para fora do país. Isso significa dizer que a gente está, então, dentro, a gente faz parte de um conjunto, tá, de países no mundo que tem uma preocupação a mais em relação à qualidade de vida das pessoas que vivem principalmente em grandes cidades, que tem uma grande aglomeração de pessoas, que naturalmente também serão cidades que vão sofrer mais por conta da grande aglomeração de veículos. Então, quanto mais pessoas e mais veículos, pior é a qualidade do ar. Outra condição é que os veículos eles não poluem só despejando na atmosfera partículas poluentes, gases. Não. Existem os resíduos tóxicos, existe o descarte dos equipamentos, dos acessórios, principalmente das baterias, tá? E dos pneus. Então, imagina, é obrigado para você, por exemplo, quando for trocar a bateria do seu carro, você levar a sua bateria antiga para poder comprar a carro nova. Por quê? Para garantir tanto a reciclagem quanto o desgaste de local próprio adequado. Quando você vai trocar um pneu, quando você vai comprar um pneu novo, você deixa o seu pneu usado na borracharia ou na loja de pneu. Para quê? Para que ele seja feito exatamente o quê? O descarte em local próprio adequado. Uma pessoa, por exemplo, ela não pode comprar óleo para lubrificar o motor e fazer a troca de óleo na rua dela, sujando a rua inteira de óleo, ou então estacionando, como eu já vi e alguns de vocês já devem ter visto. Estaciona o carro em cima de um bueiro, de uma boca de lobo, como a gente chama, e despeja esse óleo dentro da boca de lobo. Gente, isso é um crime ambiental. Não pode. Por isso que a gente tem que trocar o óleo em local próprio adequado. Por quê? Porque lá vai ser feito o descarte do óleo antigo. Tá? Então, Luana, essa produção é com material reciclado de carros velhos ou usa matéria-prima nova? Usa matéria-prima nova. Os carros velhos, o material descartado, ele é usado para outra indústria, que não é automobilística. É muito caro, Luana. Só em Brasília, o Detran emplaca mais de 100 mil veículos todos os anos. É muito veículo. E o pior é o seguinte, é que a quantidade de condutor, ela não acompanha mais a quantidade de veículo. Vocês acreditam? Tá igual celular, gente. Quantos celulares vocês acham que tem por habitante? Tem mais de um, Maria. A média é mais de um celular por habitante, acredita?
É, é. Carro caminha para ser a mesma coisa. Exporta, Fernanda. Exporta. É isso que acontece. Tá? É isso, gente. O modelo de industrialização, ele exige o seguinte. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender perfeitamente o que acontece. Quando todos vocês têm celular, lógico. Inclusive deve ter gente assistindo a aula pelo celular. Quando a bateria do celular ela começa a ficar ruim, quando ela começa a perder a capacidade de armazenamento de carga, o que a gente é obrigado a fazer? Tem como você trocar a bateria? Maria, eu vou te falar que tem gente que troca, porque é mais barato. Só que, quando você troca, tem garantia que vai funcionar direito? Primeiro, seu celular nunca mais vai ser o mesmo. Sim, sim, tem muita gente que troca a bateria de celular. Né? É mais barato que comprar um celular novo. Só que, depois que você abre o celular, esquece. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Primeiro, ele perde a capacidade de ser resistente à água. Segundo, o próprio processo da tela, ele perde. Terceiro, a bateria, gente, ela não tem a mesma qualidade da original. Então, o que acontece? Por quê, gente? Por que não tem original? Porque nenhum fabricante de telefone fabrica bateria para o mercado de troca. Porque todos os telefones são blindados. Mas ainda assim tem gente que troca a bateria. Então a bateria dura quanto tempo? Um mês? 2 meses? 3 meses? O que acontece? Daqui a 3 meses você tem que colocar outra bateria. Já se for o preço de um telefone novo. Então nos carros é a mesma coisa. Quando você precisar trocar a bateria do seu carro, o que você vai ter que fazer? Comprar uma nova. Você simplesmente vai o quê? Vai trocar. Então, Luana, a indústria perde na venda, ganha na troca. Não perde nunca. É um jogo de ganha-ganha. Vou dar outro exemplo. A gente não tem que fazer manutenção da troca de pneu dos nossos carros, dos nossos veículos? Sim ou não? Claro, sim. Você sabia que pneu de moto é mais caro que pneu de carro? Como assim? Sim. Pneu de moto só são 2. Pneu de carro são no mínimo 4. Pneu de carro gasta muito mais borracha. Pneu de moto gasta menos borracha, desgasta mais rápido e só são 2. Por isso é mais caro, para compensar porque só são 2. É isso. E o que a gente pode fazer? É isso que a gente tem que pensar. Né? Amanhã a gente vai ter a oportunidade de começar a conversar sobre isso, Luan. Porque esse é um outro aspecto da direção que a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver dirigindo, que é o aspecto da segurança. Né? Então amanhã a gente vai começar a ver o conteúdo de direção defensiva e a gente vai ver exatamente qual o impacto que esses acidentes provocam. Tudo isso, gente, é para quê? Para quando a gente for tomar uma decisão, a gente ter critério e informação para a gente tomar a melhor decisão possível. A que vai trazer menor impacto e a que vai trazer, né, mais segurança. Porque assim, é um fato, tá? Os nossos veículos de hoje em dia, eles são melhores que os veículos de 5 anos atrás? Sim ou não? Sem dúvida nenhuma. Não, Fernando, tu não acha? Em todos os aspectos, os veículos de hoje em dia são melhores. Segurança, economia de combustível, tudo. Tudo. Em qualquer aspecto vocês vão poder ver. Tem veículo que freia sozinho, Maria. Tem veículo que estaciona sozinho. Tem veículo que avisa que você saiu da sua faixa. Tem veículo que avisa que você está com sono. Tem veículo que tem sensor de ré.
Tem câmera, até no retrovisor interno. Com certeza. Tecnologia para isso. Né? As indústrias fazem isso de graça, porque elas são boazinhas, porque querem melhorar a garantia da segurança. Lógico que não. É porque a legislação obriga. Exatamente, Júlia. Na hora de um impacto, o que acontece? O veículo se desintegra, mas quem está dentro do carro sofre menos com a força do impacto. As vias são melhores? Garanto para vocês que sim. A qualidade do asfalto é melhor? Muito melhor. A sinalização melhorou? Muito. E a única coisa que não melhorou, Luan? Qual é a única coisa que não melhora? É o motorista. É o condutor. Então, quando amanhã a gente vai começar a ver... Não, as pistas melhoram também. Imagina. Principalmente em Brasília. Todo lugar onde você vai ter uma obra, tem uma aumentando, largando a pista, só que lógico. A largar não vai resolver. Aí resolve por um período, tá? Mas vai melhorando, vai adequando. Vai chegar a um limite. Lógico que vai chegar a um limite. Como tem cidades no mundo que já chegou. Agora, a única coisa que não melhora é a qualidade da forma, não é nem da formação, mas da direção. Por quê? O motorista continua tomando decisão errada e continua morrendo. Há 10 anos, morrem mais de 40 mil pessoas todos os anos. Então tem uma coisa errada. Exato, Júlio. Exato. Sim, gente, a realidade é essa. Morre, em média, 500 mil pessoas se machucam todos os anos. E ninguém fala dessas pessoas, a gente só fala das pessoas que morrem, que estão na estatística. Mas as pessoas que sobrevivem, a gente nem sabe como é que elas sobreviveram. Né? Em que situação, em que circunstâncias elas estão. Mas, também é um dado. Mas isso é um outro traço da realidade do trânsito que a gente vai ver amanhã. Tá? Eu entendi, Luana. A gente não pode ter medo de dirigir. Né? Vocês devem conhecer alguém que tem medo de dirigir. Tem carteira e tem medo de dirigir. Então, a poluição ela é um processo antrópico. Quer dizer o quê? Que é necessariamente o resultado da atividade humana. Tá? Seja na produção, seja na utilização de todos esses veículos que a gente está falando. A poluição atmosférica é o quê? É a poluição da qualidade, tá? Aliás, é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade suficiente para quê? Para alterar a qualidade do ar e tornar ele impróprio, nocivo ou ofensivo à nossa saúde. Tá? Isso é poluição atmosférica. Então, de forma geral, a qualidade do ar é um produto de quê? Da alteração, da interação de fatores como, por exemplo, a topografia, as condições meteorológicas da região, o tipo de combustível, o tempo de deslocamento, a quantidade de veículo. Tá? Isto vão fazer o quê? Com que políticas de segurança, tá, precisam ser adotadas para quê? Para substituir ou tornar, tá, possível a vida nessas localidades. Então, por exemplo, São Paulo, que é a pior cidade do mundo para se respirar. Não é a pior cidade do Brasil, não, gente. Eu vou repetir, é a pior cidade do mundo para se respirar. Podem procurar aí agora no Google, quem tiver curiosidade. Qual a cidade que tem a pior qualidade do ar de todas as cidades do mundo inteiro? São Paulo está em primeiro lugar. O pior lugar onde você poderia estar no planeta Terra. Por quê? Pela quantidade de veículos e pela quantidade de pessoas. Pode fazer rodízio o que for, não vai resolver. Porque as pessoas têm mais de um carro. Rodízio, não sei se vocês já ouviram falar, é você deixar de utilizar um veículo de acordo com o número do final da placa, só que as pessoas têm 2, 3 carros com finais de número diferentes, justamente para quê? Para evitar fazer rodízio. Então, não adianta.
Não adianta, tem que adotar outras medidas. Você pesquisou aí, Fernanda? Qual é a segunda cidade, Fernanda? Só por curiosidade. Provavelmente deva ser Lahore, no Paquistão. Não, gente, não é em país desenvolvido. Não é. É país em desenvolvimento. Por quê? Porque os países desenvolvidos produzem no país em desenvolvimento. Olha lá, estou falando. Os países desenvolvidos, Maria, produzem nos países em desenvolvimento para não piorar a qualidade de vida dos países desenvolvidos. Depois importa para os países desenvolvidos. Quem paga a conta é a gente. Infelizmente, né? É um traço da nossa realidade, gente. Então, a qualidade do ar, tá? Ela provoca, sobretudo em grupos que são considerados de risco, doenças, mortalidade e morbidade, tá? Por conta de problemas respiratórios, sobretudo asma, bronquite, efisema pulmonar e câncer no pulmão. Tem pessoas que nunca fumaram na vida e estão com efisema pulmonar. Por quê? Pela quantidade de fumaça que inalam há 20, 30 anos. Então, a qualidade do ar é uma coisa. A consequência, os efeitos dessas poluições vão estar direcionados intimamente ao quê? Ao tempo de exposição que nós estamos desses tipos de poluição. Tá? Aqui no Brasil, eu acho que São Paulo e Rio. Cara, com certeza absoluta. São Paulo sempre, o céu, ele é cinza. Né? Sempre está com uma chuvinha. Né? Mas a gente também sofre aqui, gente. Não é porque a gente não está em São Paulo. Claro que uma condição diferente, mas, por exemplo, topograficamente, quando tem uma queimada, a fumaça ela vem para onde? Vem para o centro-oeste. As primeiras chuvas são, Fernando, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Quais são os tipos de poluição, tá, que os veículos automotores produzem? Basicamente 3. Poluição atmosférica, poluição sonora e poluição visual. Tá? A poluição atmosférica, que é o que a gente está comentando aqui agora, é justamente o quê? A capacidade de você influenciar na qualidade do ar. Tá? Brasília não produz nada, ou praticamente nada, do que a gente consome. Então, tudo que a gente consome vem de fora. Então, a gente paga um pouco mais caro, porque tem o serviço do transporte, sobretudo. Tá? Então, vocês vejam, gente, tudo, o trânsito influencia em todos os aspectos da nossa vida. Em todos. A gente acha que é só para dirigir? Não é. Não é. Tá? Os motores, tá, produzem diversos gases e partículas, sobretudo o monóxido de carbono, que é quando o teu motor ele não queima completamente o combustível. Isso significa o quê? Que ou ele está com problema, se tiver injeção eletrônica, tem manutenção que a gente tem que fazer. Se for para o sistema de carburação, que é o anterior à injeção eletrônica, que inclusive a injeção eletrônica é obrigatória, tá? Que é um processo eletrônico de controlar a quantidade de combustível com faísca, fagulha e oxigênio, tá? Exato. Então, quando, Júlia, não queima completamente o combustível, o que acontece? Você tem um excesso. Quando você despeja o excesso, porque o motor ele funciona basicamente ele tem 4 tempos de funcionamento. O primeiro é aquele que você recebe o vapor de combustível. Aí você abre um espaço dentro do motor, que tem um nome de válvula, dentro do pistão, tá? Que é um cilindro. Então entra o vapor de combustível. Depois o segundo tempo do motor é pressionar esse combustível contra o quê? Contra o oxigênio que entrou e a fagulha, que vai acontecer exatamente quando ele comprimir o oxigênio. Quando comprime e entra em contato com a fagulha, o que acontece? Explode.
Esse processo de explosão vai empurrar o pistão de novo para baixo, só que com muita força. Esse movimento que é transformado em energia mecânica para o veículo se mover. Depois desse processo tem o quê? A exaustão, que é jogar para fora do motor o excesso que ficou de gás e de partícula. Quando o combustível não queima completamente, o que acontece? Também vai ser despejado pelo cano de descarga. Então, por isso que alguns carros, vocês podem observar, eles produzem mais fumaça. Por quê? Porque não está queimando completamente o combustível. A gasolina, para quem já colocou fogo em gasolina, sabe. Gasolina produz fumaça? Sim ou não? Produz, e muito. Produz, claro que produz. Tá? Só que a gente não vê essa fumaça por quê? Porque a gente tem os catalisadores que filtram. Tá? Mas tu já queimou álcool, Maria? Álcool tem fumaça? Não, álcool não tem nem cheiro quando está queimando. Tá? Por isso ele é mais limpo. Por isso ele é mais... Não, tem gente que acende churrasqueira com gasolina. Tá certo? A carne fica com gosto de gasolina, mas tem gente que acende. E por que acende com álcool? Porque não tem cheiro. Não tem fumaça. O que provoca fumaça não é o álcool, é a madeira, é o carvão. Queima muito mais rápido, Luana. O álcool queima muito mais rápido do que a gasolina. Muito, mas muito mais. Segundo, professor, como essas coisas são cobradas nas provas? Por exemplo, eu vou colocar um exercício para vocês, Marcela, no final da aula, que vocês vão ter noção de como que isso é cobrado. Tá? Não é maneira utópica, não. Tá? Tem, teoricamente, o que a gente pode fazer para evitar conduzir veículo poluindo, tá? Inclusive é uma infração de trânsito que gera a remoção do veículo para o depósito, e o veículo só vai sair de lá depois que corrigir essas irregularidades. Por exemplo, catalisador é equipamento obrigatório. Tá? Segundo, injeção eletrônica também. A gente tem que compreender como é que funciona basicamente um motor. Isso tudo vai ser cobrado teoricamente de vocês. E também tem um aspecto legal, tá? Que eu já vou mostrar para vocês qual é. Tá? Algumas infrações previstas no Código de Trânsito ligadas à poluição ambiental. Tá bom? O dióxido de carbono é gerado pela queima completa, ou seja, mesmo quando o motor está regulado, ele está poluindo, principalmente a camada de ozônio, que já produz o dióxido de carbono. Os óxidos de nitrogênio são gases tóxicos, e o óxido de enxofre, tá? Resulta, inclusive, na queima das vias respiratórias, tá? Porque é muito tóxico, tá? Principalmente provocado pela gasolina, material particulado igual fuligem, poeira e metal, e os aldeídos que eu falei para vocês, que são o quê? Compostos orgânicos, principalmente nos dieséis, nos veículos a diesel, que provoca irritação no nariz, nos olhos, nas vias respiratórias e etc. Tá? Alguém está com o microfone ligado. A Bruna, seu microfone ligado. Então tá aqui, tá? Marcela, essa é uma forma de questionar. Qual é a consequência da poluição atmosférica? São essas aqui, tá? A chuva ácida, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio e o fenômeno chamado smog, que é a mistura de fumaça seca, de neblina seca com fumaça, tá? Esse é o resultado prático, tá? Do excesso de gás emitido dos veículos ou pelos veículos da indústria na atmosfera. A chuva ácida, para quem nunca ouviu falar, é um desequilíbrio da alcalinidade da água por conta da péssima qualidade do ar. Então, a chuva, quando ela precipita, ela desce, cai com a alcalinidade alterada. Isso influencia os rios, as algas, os mares,
as plantações, né? E a fachada, a pintura, a pele das pessoas, dos veículos, das casas, dos edifícios e etc. Em Brasília a gente tem chuvaria, é muito difícil. Por quê? Porque a gente não tem concentração de partículas orgânicas na atmosfera. Mas São Paulo, com certeza absoluta. O efeito estufa é a capacidade de o aumento gradual da temperatura acima do que já é considerado normal, tá? Então as mudanças climáticas elas alteram justamente a capacidade do próprio sistema orgânico que funciona dentro do nosso planeta, de equilibrar isso. Então a gente acelerou, a gente catalisou, né, o aumento gradual da temperatura. Isso quer dizer o quê? A gente vive ano após ano, tá, um aumento gradual de temperatura algo em torno de 1 grau. Então assim, é certo que ano que vem a temperatura vai estar 1 grau a mais. No outro ano, 1 grau a mais. No outro ano, 1 grau a mais. A gente já chegou, tá, no limite de não conversão. A gente não tem como mais resolver isso. A gente tem que o quê? Criar meios para lidar com essa consequência. Outro efeito é justamente a mistura de fumaça, principalmente na época mais seca, com a neblina seca, que torna o ar irrespirável, né? Certamente vocês devem ter sofrido, tá? Há 3 meses atrás, até meados de outubro, né? A gente sofreu demais com a péssima qualidade do ar, né? Aqui em Brasília, principalmente. E basicamente a poluição atmosférica é isso. A poluição sonora é o quê? É qualquer quantidade de frequência ou ruído emitido acima do limite tolerável. No Código de Trânsito diz que o limite tolerável são de 80 decibéis, tá? Em média. Então, é considerado uma doença porque ela influencia diretamente na nossa condição neurológica, fisiológica e psicológica, independente do tempo de exposição. O que faz o tempo de exposição é agravar ainda mais essa situação. Então, hoje, a gente vive em que estágio? A gente dorme menos, dorme mal, por conta da quantidade de ruído que a gente está exposto. Veja só, gente, ruído não é som, ruído é frequência. Agora é lógico, dependendo da intensidade, pode prejudicar mais pessoas, tá? Como é que isso funciona na prática? Funciona assim, para vocês terem uma ideia. Como é que se mede o ruído? Através de decibéis, tá? Então, um veículo fechado, com som alto ligado, ele gera em média 150 decibéis. Uma sala de aula gera em média 90 decibéis. O aeroporto, área de embarque, gera em média 130 decibéis. A aglomeração de pessoas em local fechado gera em média 115 decibéis. Qual é o limite tolerável que eu falei para vocês? 80, né? Como é que a fiscalização verifica isso? Com equipamento igual a esse aqui, um decibelímetro, que parece um microfone. Pequenininho, cabe no bolso. Toda viatura do Detran da Polícia Militar, do Batalhão da Polícia Rodoviária tem, do DR também. Vai lá na fonte do ruído que está provocando o ruído, a frequência, verifica a uma distância de 6, 8 metros, se a frequência, se qualquer índice que tiver, qualquer resultado que der acima de 80, multa e retenção do veículo até corrigir a irregularidade. Se não corrigiu a irregularidade no local, multa e remoção do veículo para o depósito. Aí vai resolver lá no Detran. No entanto, gente, isso é para a utilização de vias públicas, porque existe também a lei do silêncio. E a lei do silêncio prevê o quê? Que o limite tolerável são de 55 decibéis. E o tempo é das 22 horas até as 7 horas da manhã. Então, qualquer pessoa que esteja produzindo
tá? Ou que tenha uma fonte de ruído acima deste índice, desse limite, vai ser punido de acordo com a legislação. Tá? Veja, 55 decibéis, gente, é muito menor do que 80. 80, só para vocês terem noção, é o barulho que o ventilador produz quando está ligado. São mais ou menos 80 decibéis. 55 decibéis é como se a gente estivesse dentro de uma sala, na sala da nossa casa, e a gente estivesse conversando de forma a nos entendermos. Ou seja, eu escutar vocês e vocês me escutarem. Isso seria 55 decibéis. Professor, mas no caso de ser som externo ao carro, quem seria penalizado, já que não pode ter o carro? Como assim, Pedro? Dá um exemplo na prática para ver se eu entendi. Porque quando se trata de carro, tem que haver o quê? Uma denúncia. Né? Porque ninguém vai aumentar o volume do carro para passar uma blitz. Né? Se tiver um show, por exemplo, na beira de uma rodovia, para isso que para fazer um show, a gente precisa de quê? De uma série de documentos. E fazer em um local que não vai impactar a vida das pessoas. Primeiro, né? Aí a pessoa não respeitou nada disso. A GFIS, Pedro, você já ouviu falar na GFIS? Aqui no Distrito Federal, tá? Primeiro você faz a denúncia. Aí a Polícia Militar aciona a GFIS. A GFIS vai lá, junto com a Polícia Militar. Constatou irregularidade, pede para resolver o problema. Não resolveu, aí toma as medidas cabíveis ali, que é a multa, etc. Não, Valentine, é a utilização em via pública, tá? São de 80 decibéis. Agora, a lei do silêncio é das 22 às 7 da manhã. Então, por exemplo, obra, construção civil, tá? Manutenção de via, faz muito mais do que 80 decibéis, mas durante o dia, pode. Os veículos é que não podem produzir uma frequência acima de 80 decibéis, porque senão é infração de trânsito. Entende? Gente, estou falando da nossa legislação. Isso é igual no mundo inteiro? Claro que não. Claro que não. Tem, por exemplo, tem cidade que não para. Por exemplo, São Paulo. Para você fazer uma obra, não sei quem que mora em apartamento aqui, você deve saber, tem um condomínio, tem uma regra, né? Só pode fazer obra no final de semana? De jeito nenhum. E só pode no horário comercial, se eu não me engano, até 4 horas, 5 horas da tarde, dependendo do condomínio. Então, assim, tudo isso, Valentim, são regulamentos que tem que haver, tem que existir para quê? Para tirar da pessoa a condição dela fazer só aquilo que ela acha que é melhor. Porque se a gente for fazer só o que a gente acha que é melhor, vai funcionar? Claro que não. Porque o que é melhor para mim, às vezes não é melhor para vocês. Se a lei de silêncio a partir das 22 horas, posso fazer o barulho que eu quiser ao longo do dia? Depende, Fernanda. Por exemplo, carro de som é proibido. Mas tem carro de som? Tem. A gente está o quê? A gente está sujeito a punição se a gente for flagrado desrespeitando essas regras. E assim, Fernanda, sendo muito sincero, tá? No nosso país, o que não é proibido pode? Que não é proibido. O que vocês acham, gente? O que não é proibido pode? Por exemplo, Pedro, você pode dirigir sem camisa? É infração de trânsito? Não. Não é. Mas o que vai acontecer se você passar uma blitz sem camisa? Entendeu? Por quê? Você vai ser parado não é por uma regra de trânsito, por uma regra moral de quem está fiscalizando. Exatamente. Por quê? Socialmente não é legal as pessoas andarem sem camisa, mas não é infração de trânsito. Mas se o agente de trânsito quiser te multar, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai procurar. Bruna, você quer perguntar? Você levantou a mão. É verdade que não pode dirigir chinelo? Outro exemplo. Outro exemplo. Eu posso dirigir descalço? É proibido? Não.
Mas eu posso dirigir de chinelo? Não posso, Bruno. Porque no Código de Trânsito já diz que de chinelo eu já não posso. De calçado que não se firme nos pés, que comprometa o uso dos pedais. Então, é assim. O que não é proibido, pode sim, senhor. E o que é proibido ainda tem o critério pessoal. Eu posso andar a 120 km por hora no eixão? Poder, eu não posso. Porque se eu for flagrado, Pedro, exatamente, poder eu posso. Eu não devo, porque se eu for flagrado a essa velocidade, eu estou cometendo uma infração de trânsito. Exatamente. Tá? Então, acho que é Marcela, me perdoe se eu estiver falando errado, mas eu acho que foi a Marcela que levantou um aspecto muito importante, que é o da realidade. Tá? Eu sempre tento trazer para a realidade, gente, do que a gente conversa aqui, justamente para aqui. Não só para materializar, mas para convencê-los do que é melhor, para vocês poderem ponderar. Tá? Então, ó, aqui, não, Júlia, nem tudo que pode deve, nem tudo que se deve pode. Tá? Aí é o que a Luana falou. Bom senso. O problema, Luana, é que bom senso cada um tem o seu. Entende? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que não tem. Então a gente não pode dirigir levando em consideração bom senso. A gente tem que levar em consideração o quê? O que é regra e o que é norma. Porque se a gente não partir desse princípio, nada vai funcionar, gente. Nada. Nada. Já com regra, o motorista faz o contrário. Imagina sem regra. O que geralmente os motoristas fazem quando vem luz amarela do semáforo? Coibir. Mas veja só, não há nenhum estudo que prove que a coerção funcione por não cumprimento de infração e nem de crime. Tem gente que comete crime se utilizando dos veículos, por exemplo, utilizar o veículo para machucar outras pessoas com intenção de machucar. Você já ouviu falar nisso? Pessoa que pega o carro e sai para a rua para machucar outras pessoas? Pois é. Pois é. A pessoa nem pensa. Não, feminicídio mesmo, Fernando. Feminicídio mesmo. A pessoa nem pensa na pena que ela está sujeita a receber. Porque para ela, tanto faz. Então, infelizmente, é isso. Não é para todo mundo que as multas funcionam. Vocês devem conhecer alguém em casa, tá? Que toda semana recebe uma multa. E é sempre a mesma pessoa. Quando a multa chega pelo correio, a gente já sabe, ih, mais uma pro fulano. Por quê? Porque é sempre com a mesma pessoa. Sempre, não é por acaso. O problema é a pessoa. No evento de skate em São Paulo, o cara foi passando de carro por cima do skatista sem motivo algum. Cara, isso acontece demais, Arthur. Já aconteceu aqui em Brasília, nos anos 90, que eu me lembro, que foi uma revolta, né? Enfim, gente, nada, nenhum código muda tanto quanto o nosso Código de Trânsito. Tá? Aliás, é o código que mais se altera. Para quê? Por quê? Para acompanhar justamente essa mudança de comportamento social. Os outros códigos, por exemplo, o Código Penal, ele é o mesmo desde 1940. Vocês entendem? Então, o Código de Trânsito não é assim. Não é. Toda semana tem um novo regramento, tem uma regra, tem uma nova norma, ou tem uma alteração de uma norma. Para quê? Para adequar a realidade. Tá? Então, ó, aqui, por exemplo, tem vários aspectos importantes. Vocês não vão precisar decorar infração nenhuma. Mas o que vocês precisam entender? Quais as punições que nós estamos sujeitos a receber se a gente for o quê? Flagrado cometendo infração de trânsito. Tá? Então, aqui a gente tem a descrição da infração, a punição prevista no Código de Trânsito. As punições, gente, elas são divididas em categorias, tá? Gravíssimas, graves, médias, na verdade não é nem as punições, as infrações, elas são divididas em 4 categorias. Gravíssimas, graves, médias e leves.
De acordo com a categoria, o valor vai ser diferente e tem outra condição também, ponto na carteira. Então, qual a penalidade prevista no Código de Trânsito para todos os casos de infrações? A multa. Exatamente, Marcela, a multa. Então, o valor da multa e dos pontos vai estar necessariamente ligado ao quê? A categoria de infração que o condutor cometeu. Então, ó, eu coloquei algumas aqui que são ligadas a poluição ambiental. Então, por exemplo, arremessar de dentro do veículo, a partir do veículo, qualquer tipo de detrito ou água para atingir pedestre ou outro veículo é uma infração de categoria o quê? Média. Qual é o valor de uma infração de categoria média? R$130. Quantos pontos? Alguém sabe? 4. 4 pontos. Utilizar. Olha só, oi. Teve uma pessoa da minha família que foi multada por não usar o cinto, tá ok. Mas estava usando. Só que a camiseta era preta e não tinha foto. Ixi, Maria, aí como é que faz para resolver? Muito complicado. A pessoa então não foi abordada, ela não foi parada numa blitz, por exemplo. Ela foi pega em movimento. Muito difícil, Maria. Porque nesse caso, leve-se em consideração o que o agente de trânsito viu. Né? Não precisa ter câmera. Isso foi um agente de trânsito, não era câmera. Arthur, eu falo já, tá? Deixa eu só comentar pelo menos 4 infrações ambientais que têm categorias diferentes para eu poder explicar o acúmulo de pontos, tá, Arthur? Então, ó, por exemplo, a utilização da buzina, tá? Fora do horário permitido, das 22 às 7 horas da manhã, tá? Que é infração de trânsito. Em local onde tem a placa proibindo, ou então em área comercial, em área residencial e área de segurança máxima e hospitalar, é uma infração de qual categoria? Leve. Qual é o valor de uma infração de categoria leve? R$88. Quantos pontos na carteira? 3. Exatamente. 3 pontos. Olha aqui. O uso do aparelho de som de veículo que possua parâmetro de volume e frequência incompatível com a legislação. Qual é a frequência compatível, gente? 80. Ótimo. É proibido ter som no carro? Não é proibido. Você pode tirar todos os bancos e deixar só o do motorista e encher de alto-falante o carro. Não é infração de trânsito. Só é infração se você o quê? Ligar e usar isso em via pública, o limite acima de 80 decibéis, porque isso também é importante entender. Tudo que nós vamos conversar durante essa semana, vamos dizer assim, tá? Se leva em consideração a utilização de via pública. O que for de via em situação privada, ou seja, dentro de uma área particular, o Código de Trânsito ele não tem validade, ele não tem gerência, ele não tem competência, tá? Âmbito de atuação. Então, dentro da tua área, não estou falando da tua casa, da tua chácara, da tua fazenda, que você não tem vizinho, quem cria a regra é você. Dentro da sua propriedade, quem cria a regra é você. Tudo que a gente vai ver aqui é para ser respeitado em um espaço, um local, considerado via pública. Toda média dá 4 pontos? Sim. Toda leve dá 3 pontos. Toda grave dá 5 pontos. Toda gravíssima, 7 pontos. Então, ó, o som acima do limite tolerável, grave, R$195. Eu vou no mercado, tá? Tá bom, mãe. Ok? Ok. Quer que eu vá contigo? Só minha aula acabar. Tá. Pode sim, Luan. Claro que pode. É proibido, inclusive, fumar. Gente, não é porque eu tenho um teto que eu sou permitido fazer o que eu quiser embaixo desse teto, não. Eu não posso fumar dentro da minha casa. Eu não fumo, mas eu
Mas eu não fumo mais. Eu não posso fumar dentro do meu apartamento, mano. Não posso. É proibido. Ah, mas é minha casa. Não importa, é proibido. Mas Sim. Pronto. Se vocês vieram tirar a carteira, vou arrumar um monte de problema com os vizinhos de vocês agora. Que ótimo. Ai. E aqui, ó. Veículo transportador de carga que estiver danificando a via ou despejando a carga transportada é uma infração gravíssima, que tem como punição o valor da multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. acabou a aula? Agora eu vou falar Não. Pode de continuar. 3 aspectos aqui importantes, tá? 40 Vocês meia observaram hora. que o valor da multa depende do quê? Da categoria de infração, certo? Eu desprezei os centavos porque não precisa. Você só não pode confundir o valor da infração leve com a média, com a grave, com a gravíssima. Ah, precisa saber? Gente, precisa saber o valor das multas, sim. Quais categorias e quantos pontos em cada uma. Por quê? Porque assim, independente da infração, você vai poder saber que tipo de punição que o condutor estará sujeito a receber. Então tem que decorar sim. Eu estou falando isso no primeiro dia de aula, hein? Tá? Os valores, os pontos, as categorias, precisa saber. Então, esse é um aspecto. Segundo, existem algumas infrações que têm um fator de punição, Arthur, agravado. Quer dizer o quê? O motorista que avança o semáforo vermelho, ele comete uma infração de qual categoria? Gravíssima, grave, média ou leve? Gravíssima, certo? Ok. O condutor que é flagrado dirigindo sob efeito de álcool também é uma infração de qual categoria? Gravíssima também. Só que qual é a diferença? Qual é o valor para quem avança o semáforo vermelho? R$ 293. Qual é o valor para quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool? R$ 2.934. Qual é a diferença? Existem algumas infrações do Código de Trânsito que a punição, é aumentar o valor da multa em 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 60 vezes. 2.934, Maria, quase R$ 3.000. Esta, por exemplo, é uma infração que tem como punição aumentar o valor da multa em 10 vezes. Então, 10 vezes 293, 2.934. Machucar alguém em acidente de trânsito é ponto na carteira? Não, Fernanda. Acidente de trânsito é acidente. Tá? Lembra que eu falei da responsabilidade da direção dos veículos? Tem a situação da responsabilidade e da culpa. De quem que é a responsabilidade? Do condutor. De quem que é a culpa? A justiça que vai decidir. Segundo, para sermos punidos, nós temos que ser flagrados cometendo infração de trânsito. O que geralmente o motorista faz quando vê um radar? Diminui a velocidade. Depois que passa do radar, volta a acelerar. Ele vai ser punido? Não. Porque na hora da fiscalização, não havia infração. Então, assim, para a gente ser punido, Fernando, a gente tem que ser flagrado cometendo infração. Eu gosto de falar isso porque tem muita gente que acha que, ao se envolver em um acidente, infelizmente, que acidente é um evento não premeditado, vai perder a permissão para dirigir. Não vai. Por quê? Acidente, infração. Não é a mesma coisa. Nicole, leve 3 pontos, médio 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos. Érica, é doido sim, porque infelizmente é um problema social. Esse problema do álcool é uma das coisas que não muda, tá? Uma das coisas que não muda. Então, vamos lá. Como é que funciona esse acúmulo de pontos, Maria? Aí respondendo o Arthur, a Maria e todo mundo precisa saber. É meio confuso, hein?
Mas funciona assim. Existem 4 limites, aliás, 4? 3 limites. 3 limites de ponto. Pode ser 40, pode ser 30, pode ser 20. Como é que funciona isso? Se o condutor cometer, no período de 12 meses, 2 infrações gravíssimas, a quantidade de ponto que ele pode acumular é até 20, porque acima de 20 ele vai ter habilitação suspensa. Se o condutor no período de 12 meses atingir 30 pontos, sendo uma desses 30 pontos uma infração gravíssima, ele também vai ter o direito de habilitação suspensa. Se ele não cometer nenhuma infração gravíssima, o limite para acúmulo de pontos são 40 pontos. Vocês entenderam? Não entenderam? Eu vou tentar explicar na prática. Confuso demais. É assim, Fernando. Vamos imaginar que um condutor agora, no mês de dezembro, seja flagrado cometendo uma infração de categoria gravíssima. Ele vai ter quantos pontos? 7. Ok. Vamos imaginar que esse mesmo condutor, em fevereiro do ano que vem, seja flagrado cometendo outra infração. Só que agora, grave. Ele vai ter mais quantos pontos? Então ele tem até agora quantos pontos, Marcelo? 12. Vamos imaginar que esse mesmo condutor, em junho, seja flagrado cometendo outra infração gravíssima. Ele vai ter mais quantos pontos? 7. Até agora ele tem 19. Qual é o período para acúmulo de ponto? A data da primeira infração. Quando é que ele cometeu a primeira infração? Dezembro de 2024? Então, qualquer infração que ele cometer, de dezembro de 2024 até dezembro de 2025, que são os 12 meses, vai acumular. Então, ele tem 19 pontos, até dezembro de 2025. Então, como ele está em junho e ele já tem 19, eu posso dizer que se ele cometer qualquer outra infração, ele vai ter habilitação suspensa? Sim, por quê? Porque quantas dessas 19 foram de categoria gravíssima? Exatamente, Marcelo. 2, a de dezembro e a de junho. Então, o acúmulo de ponto para eles são 20. Quando é que esses pontos saem da carteira do motorista? Depois de completar 12 meses. Então, quando chegar em dezembro de 2025, o que vai acontecer? Os 7 pontos vão sair. Mas ele ainda vai ter quantos pontos? 12. Até quando? Agora a data da próxima infração. Fevereiro. Fevereiro de 2025 até fevereiro de 2026, ele tem 12 pontos. Se cometer qualquer uma, acumula com esses 12. Quando chegar em fevereiro de 2026 e não cometer nenhuma, sai os 5 pontos, ainda tem 7. Então, dessa forma, gente, é possível acumular ponto o ano inteiro. Tem motorista que acha que esses pontos saem na virada do ano. Não sai, não sai. Entenderam, Arthur? Não sei se você entendeu. Tá? 100 gravíssima, 40. Uma gravíssima, 30. 2 gravíssimas, 20. Não. Esses 12 meses não são medidos a partir de que recebe a CNH. É a partir da data da primeira infração. Então é possível, Marcelo, acumular ponto o ano inteiro. O ano inteiro. Qual o parâmetro de classificação de uma infração? Tipo, como eu diferencio uma leve de uma grave? Júlia, a princípio são 2 critérios. O risco de segurança e o impacto ambiental. Então, por exemplo, você buzinar à noite e você ser flagrado ultrapassando pela direita no acostamento, o que para você parece ser mais grave? Ultrapassando pelo acostamento, não é? É uma infração gravíssima. Enquanto buzinar é leve. Então, mais ou menos esse critério. Então, andar na faixa de ônibus é qual nível? Gravíssimo, Pamela. Então, em um ano, 2 gravíssimas, o limite para perder a CNH é 20. Uma gravíssima, seu limite para perder é 30. E, se não for nenhuma gravíssima, 40, Maria. Exatamente. Detalhe. Vocês vão receber qual documento quando concluírem o processo de habilitação?
a permissão para dirigir. A CNH será depois de 1 ano da permissão. Com quantos pontos perde a permissão? 0. É 0. Por quê? Permissão não tem ponto. Permissão é infração. Ou não. Basta cometer uma gravíssima, ou uma grave, ou 2 médias, já perde, já caça a permissão para dirigir. A diferença da permissão para CNH, uma das diferenças é a punição. Só tem ponto quem tem CNH. Não tem ponto para quem tem permissão. E aí perde se você chegar no 30 com uma gravíssima, ou 31. A partir de 30, Maria. A partir de 30. Certo, gente? Tem outros aspectos que durante as aulas nós vamos conversando, tá? Igual eu falei para vocês no início, que eu estava conversando com vocês. Nós, professores, não vamos perder a oportunidade de tratar do aspecto legal quando se trata, independente do conteúdo do assunto, porque tudo tem previsão legal. Então, conteúdo de meio ambiente, conteúdo de primeiros socorros, conteúdo de direção de oficina, conteúdo de mecânica, tá? Tudo tem um aspecto legal. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então pode uma gravíssima e 2 médias durante a permissão? Não, Valentim, não pode nenhuma. Pelo contrário, basta uma para perder. Gente, vamos lá. Ó, leve não, Júlia. Aí leve não pede. Vamos fazer uma conta aqui. Ó. Cinto, ó, vamos lá. Pneu careca. Pneu é equipamento obrigatório? Sim. Se uma pessoa for parada no abrito com os 4 pneus carecas, quantas multas vai ir? Para cada pneu uma multa. Não. Isso, 4 multas. Para cada pneu uma multa. Então ele vai ter quantos pontos? Falta de equipamento obrigatório é grave. 20 pontos. 20 pontos. Aí vamos imaginar que tem 3 pessoas no banco de trás sem estar usando o cinto de segurança. Cinto também é equipamento obrigatório? Sim. Então, mais quantos pontos? 15. Mais 20? 35. Se o step tiver vazio, também equipamento obrigatório? Quantos pontos? 5. Total? 40. Suspensão do direito de dirigir. Por quê? Não é nenhuma infração de categoria grave, mas atingiu 20 e 40 pontos. E basta, Valentina, uma pessoa sem cinto para você perder a permissão para dirigir. Porque basta uma infração grave para gerar a cassação da permissão. Essa é a diferença da permissão para CNH. Então, o limite não tem. A punição é de cassação para aquele condutor que for flagrado cometendo uma gravíssima, uma grave ou 2 médias no período de 1 ano. Tá, Valentina? Isso, Nicole, perde. A permissão para dirigir, sim. Se for permissão para dirigir, sim. Gente, já são meio-dia. Eu vou verificar. Aí, se for leve, não perde. Vai ser punido. Vai ter que pagar 88, mas não tem a punição de cassação da permissão, tá?
Vai ser punido? Vai, mas não vai ter a cassação da permissão como punição. Vai ser multado. Vai perder din-din, com certeza. Cruzeiros. 2 médias perde. Uma grave perde. Uma gravíssima perde. Exatamente. Senhoras e senhores, o que eu havia previsto para conversar com vocês eu conversei. Então, eu estou conferindo as câmeras, tá? Do André, do Arthur Feitosa, da Bruna, tá tudo ok, tá? A Caterine também. Deixa eu verificar as câmeras aqui. Esse ok que eu estou falando significa que a aula será validada. Então, agora ela está em análise, porque a aula ainda não terminou. Amanhã eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão verificar dentro da plataforma de aula a validação das aulas, para vocês terem controle da presença de vocês. Tá bom? Só um instantinho, tá? Então, Catarine tá ok, Cecília tá ok, a Érica tá ok, a Fernanda Marques tá ok, o Fernando tá ok também, Giovana tá ok, presença garantida, Júlia também, tudo certo, Isabela, vocês, tudo certo, Isabela, Leonardo também, tudo ok. Não, vai finalizar agora, o Luana. Agora, daqui a pouquinho. Se eu terminar de verificar as câmeras aqui. Tá? Inclusive, Luana, acabei de verificar suas câmeras, tá tudo certo, tá tudo ok, tá? Foram 35 imagens. Luciana. Aí na hora que vocês clicarem no botãozinho verde para concluir, vai pedir para tirar outra foto, tá? E vocês tirem essa foto, por favor. Luciana, tudo ok. Nicole, ainda não cheguei lá não, tô na Maitê agora. Tô seguindo a ordem alfabética aqui. Maitê, ok. Marcela. Tô chegando lá, Pamela. Só um segundo. Pamela, ok. Maria Clara. Ok. Maria Luísa. Klein. Ok. Tá, tudo certo. Matheus. Tudo certo. Não, relaxa. Eu fico controlando aqui. Senão vocês ficam paranoicos aí e eu também. Nicole. Tudo certo, tá, Nicole? Nenhum só dia. É porque é muito aleatório. Por exemplo, Klein tirou 46 fotos suas. Registrou 46 imagens. Por exemplo, a Pamela, da Nicole foram 25. Da Pamela, 31. Então é aleatório. O negócio aqui é randômico. Pamela, tudo ok, tá? Pedro, tudo ok, tudo certo. Rebeca, tudo certo. Samuel. Tá bom, Fernanda, obrigado. Eu nem vi. Tudo certo. E Sara. Ok. Valentim. Ok. E por último, o senhor Vinícius. Gente, eu já vou dispensar todo mundo. Tá? Ok, Vinícius.
Estão verificadas as câmeras, tudo certo. Satisfação conhecê-los. Amanhã nós temos mais uma aula. Aliás, eu vou dar aula para vocês até quinta-feira. Tá? Estaremos aqui durante essa semana praticamente toda. Tá bom? Então, boa tarde para todo mundo. Bom descanso, bom trabalho para quem vai trabalhar. A gente volta a conversar amanhã. A partir de 8h15, tá? Mas a partir de 7h30 da manhã a sala já vai estar aberta, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, gente. Valeu, obrigado pela participação e a paciência de vocês, tá? Boa tarde para todo mundo. Tchau, até amanhã.